Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui online no meu canal. Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos ao Planeta do Conhecimento, um canal que vai te mostrar mais sobre ciências, curiosidades e muita cultura. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Enfie o dedo no like para fortalecer o crescimento do canal. E compartilhe esse conteúdo com sua família, com seus amigos, em todas as redes sociais, em tudo que você puder. Prontos ou não? Vamos pro vídeo. Bem-vindos ao México! É com grande prazer que apresento a vocês a geografia deste país rico em cultura e história. Nesta apresentação, vamos explorar desde sua localização até seus recursos naturais, tradições e desafios enfrentados. Espero que vocês se sintam inspirados a conhecer mais sobre este lugar incrível. Ao longo desta apresentação, vocês vão ver imagens da paisagem mexicana que foram pintadas com um estilo de aquarela. Essas ilustrações dão uma sensação única e vibrante às cenas retratadas, como se estivéssemos olhando para elas através de uma janela embaçada. Localização e tamanho do México. O México está localizado na América do Norte, fazendo fronteira com os Estados Unidos a norte e Belize e Guatemala a sul. É o terceiro maior país da América Latina, depois do Brasil e da Argentina, com uma área total de cerca de 1,97 milhões de quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, o México é cerca de 3 vezes o tamanho do Texas e um pouco menor que a Índia. Ele também tem uma das maiores extensões costeiras do mundo, com mais de 9.300 quilômetros de litoral ao longo do Oceano Pacífico e do Golfo do México. Clima do México. O clima do México varia significativamente em diferentes regiões do país. No norte, as temperaturas podem ser extremamente altas durante o verão e muito frias no inverno. Na região central, o clima é mais ameno, com chuvas frequentes durante o verão. Já na costa do Pacífico e no sul, o clima é quente e úmido durante todo o ano. O México também é propenso a desastres naturais, como furacões e terremotos. A região costeira do Golfo do México é particularmente vulnerável a furacões durante a temporada de tempestades tropicais, que ocorre entre junho e novembro. Já a região central do México é propensa a terremotos devido à sua localização ao longo da falha tectônica da América do Norte. Cordilheira do México. A Cordilheira do México é uma cadeia de montanhas que se estende por grande parte do país, afetando a geografia e o clima das regiões próximas. As montanhas mais altas do México estão localizadas na cordilheira, incluindo o Pico de Orizaba, que tem mais de 5.600 metros de altura. Essas montanhas são importantes para a economia do país, pois fornecem recursos naturais, como minerais e madeira, além de serem um destino popular para turistas interessados em atividades ao ar livre, como caminhadas e escaladas. A cordilheira também desempenha um papel importante na regulação do clima do México, ajudando a criar diferentes zonas climáticas e protegendo as áreas abaixo dela dos ventos fortes. Rios do México. O México é um país rico em rios, com muitos deles desempenhando um papel importante na geografia e economia do país. O rio Lerma-Santiago é o mais longo do México, percorrendo mais de 700 quilômetros desde o centro do país até o lago de Chapala. A bacia hidrográfica do rio Lerma-Santiago é a mais importante do país, fornecendo água para cerca de 25% da população mexicana e sendo crucial para a agricultura e indústria da região. Outro rio importante do México é o Rio Grande, que faz fronteira com os Estados Unidos. Ele começa nas montanhas rochosas do Colorado e flui para o sul por mais de 3.000 quilômetros, formando uma parte importante da fronteira entre os dois países. O Rio Grande também é vital para a agricultura do México, fornecendo água para irrigação em áreas como o Vale do Rio Grande. Desertos do México. O México é o lar de 2 dos maiores desertos da América do Norte, o Deserto de Sonora e o Deserto de Chihuahua. O Deserto de Sonora é conhecido por sua paisagem rochosa e suas altas temperaturas, enquanto o Deserto de Chihuahua é mais frio e tem uma paisagem mais variada. Esses desertos afetam a geografia do México de várias maneiras. Eles cobrem uma grande parte do país, o que significa que muitas áreas são áridas e têm pouca vegetação. Isso pode ser um desafio para as pessoas que vivem lá, pois pode ser difícil encontrar água e recursos naturais. No entanto, os desertos também têm uma beleza única e são populares entre os turistas que procuram aventura. Costa do México.
O México é um país com duas costas distintas, a costa do Golfo do México e a costa do Oceano Pacífico. A costa do Golfo do México é mais plana e tem uma série de lagunas, enquanto a costa do Oceano Pacífico é mais acidentada e tem muitas baías e penínsulas. A geografia da costa mexicana tem um grande impacto na economia do país. Ambas as costas são importantes para a pesca comercial e turismo. A costa do Golfo do México também é importante para a indústria petrolífera, enquanto a costa do Oceano Pacífico é conhecida por suas praias e resorts turísticos. Além disso, a costa mexicana é vulnerável a furacões e outros desastres naturais, o que pode afetar a vida das pessoas que vivem lá. Recursos naturais do México. O México é um país rico em recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, prata e cobre. Esses recursos são importantes para a economia do país, com o petróleo sendo uma das principais fontes de receita. A extração desses recursos também afeta a geografia do México, com muitas áreas sendo exploradas para a mineração e perfuração de petróleo e gás natural. No entanto, isso também pode ter impactos negativos na paisagem e no meio ambiente. População do México. O México tem uma população diversa e culturalmente rica, com mais de 120 milhões de pessoas. A maioria da população é de ascendência indígena ou mestiça, com uma minoria significativa de europeus e africanos. A diversidade étnica e cultural do México é um reflexo de sua história complexa e da geografia variada do país. A geografia do México afeta onde as pessoas vivem e como elas se sustentam. A maior parte da população vive nas áreas urbanas, especialmente na Cidade do México e em outras grandes cidades. No entanto, muitas pessoas ainda vivem em áreas rurais, onde a agricultura e a pesca são importantes para a subsistência. A geografia montanhosa do México também cria desafios para o acesso a serviços básicos, como água potável e eletricidade. Cidades do México. As principais cidades do México são a Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. A Cidade do México é a capital do país e é uma das maiores cidades do mundo, com uma população de mais de 21 milhões de pessoas. Guadalajara é a segunda maior cidade do México e é conhecida por sua arquitetura colonial espanhola e sua vibrante cena cultural. Monterrey é a terceira maior cidade do México e é um importante centro industrial e comercial. A geografia tem um grande impacto na vida nessas cidades. A Cidade do México está localizada em um vale rodeado por montanhas, o que pode levar a problemas de poluição do ar e congestionamento do tráfego. Guadalajara está localizada em uma região montanhosa e é propensa a terremotos. Monterrey está localizada no norte do México e é cercada por montanhas e desertos. No entanto, apesar desses desafios, essas cidades continuam a crescer e prosperar, contribuindo significativamente para a economia do país. Turismo no México. O México é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, recebendo milhões de visitantes todos os anos. A geografia do país desempenha um papel importante nessa popularidade, com suas belas praias, sítios arqueológicos fascinantes e cidades históricas encantadoras. As praias mexicanas são algumas das mais bonitas do mundo, com águas cristalinas e areias brancas. A costa caribenha é especialmente popular entre os turistas, com destinos como Cancún e Cozumel oferecendo uma mistura perfeita de sol, mar e cultura local. Além disso, a costa do Pacífico também é uma ótima opção para quem busca ondas maiores e paisagens deslumbrantes. Os sítios arqueológicos do México são outro grande atrativo para os turistas. As ruínas maias de Chichén Itzá, Tulum e Palenque são apenas alguns exemplos de locais fascinantes que oferecem uma visão única da história do país. Além disso, as cidades coloniais, como San Miguel de Allende e Guanajuato, são famosas por sua arquitetura impressionante e charme antigo. Por fim, as cidades históricas do México são um verdadeiro tesouro para os turistas. A Cidade do México, por exemplo, é uma das maiores metrópoles do mundo, com uma rica história e cultura. Guadalajara, por sua vez, é conhecida como a capital cultural do país, enquanto Monterrey é um importante centro industrial e comercial. Com tantas opções de turismo, não é de surpreender que o México seja um dos destinos mais populares do mundo. Sua geografia diversa e rica história oferecem algo para todos os tipos de viajantes. Parques Nacionais do México. Os parques nacionais do México são uma parte importante da conservação da vida selvagem e da natureza no país.
Eles oferecem um refúgio para muitas espécies de animais e plantas, algumas das quais são endêmicas do México. O Parque Nacional Palenque é famoso por suas ruínas maias antigas, mas também é lar de uma grande variedade de espécies de animais e plantas. O parque é coberto por floresta tropical e abriga onças-pintadas, macacos-aranha e muitas outras espécies. O Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir fica na península da Baixa Califórnia e é conhecido por sua paisagem montanhosa e desértica. O parque é o lar de muitas espécies de cactos, incluindo o cacto cardon, que pode crescer até 20 metros de altura. Também é possível avistar a águia real, uma das maiores aves de rapina do mundo, neste parque nacional. Economia do México. A economia do México é influenciada pela sua geografia diversa e abundante em recursos naturais. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do país, com destaque para a produção de milho, feijão, café e frutas. Além disso, o México é um importante produtor de petróleo, gás natural, prata e cobre, que contribuem significativamente para a economia do país. A manufatura também é uma parte importante da economia mexicana, com empresas internacionais estabelecendo fábricas no país devido à mão de obra barata e à proximidade com os Estados Unidos. O turismo é outra fonte importante de receita, com praias deslumbrantes, sítios arqueológicos antigos e cidades históricas atraindo visitantes de todo o mundo. Transporte no México. O México tem uma infraestrutura de transporte diversificada, com estradas, ferrovias e aeroportos que conectam as principais cidades do país. A geografia do México afeta significativamente a infraestrutura de transporte, especialmente em áreas montanhosas ou remotas, onde pode ser difícil construir estradas ou ferrovias. As estradas no México são uma parte importante da infraestrutura de transporte do país, mas muitas delas precisam de melhorias para atender às necessidades de uma população em constante crescimento. As ferrovias também são importantes para o transporte de carga e passageiros, mas muitas linhas estão desatualizadas e precisam de modernização. Os aeroportos do México são modernos e bem equipados, mas muitos deles estão localizados em áreas costeiras propensas a furacões e outros desastres naturais. Comida do México. A culinária do México é uma das mais diversas e saborosas do mundo. A geografia do país tem uma grande influência na comida mexicana, com diferentes regiões produzindo ingredientes e pratos únicos. Os pratos mais conhecidos da culinária mexicana incluem tacos, enchiladas e guacamole. Os tacos são feitos com tortilhas de milho ou trigo e podem ser recheados com carne, frango, peixe ou vegetais. As enchiladas são tortilhas enroladas em torno de um recheio, muitas vezes cobertas com molho de pimenta e queijo. O guacamole é um molho feito com abacate, cebola, tomate e coentro, geralmente servido com tortilla chips. Arte e cultura do México. O México é um país rico em cultura e arte, com influências que vão desde as antigas civilizações pré-colombianas até a arquitetura colonial espanhola. A arte pré-colombiana é especialmente importante para a cultura mexicana, com muitos exemplos de esculturas e pinturas encontrados em todo o país. A arquitetura colonial espanhola também é uma parte importante da história do México, com muitas cidades e edifícios históricos preservados até hoje. A música popular é outra forma importante de arte no México, com gêneros que variam de mariachi a banda. A geografia do país tem uma grande influência na música mexicana, com instrumentos tradicionais como a harpa e o violino frequentemente usados em regiões montanhosas. A música mexicana é apreciada em todo o mundo, com muitos artistas famosos tendo origem no país. Esportes no México. O México é um país apaixonado por esportes, com o futebol sendo o mais popular entre todos. O país tem uma das melhores ligas de futebol da América Latina, a Liga MX, e é conhecido por seus times competitivos e torcedores entusiasmados. A geografia do México influencia a prática do futebol, já que muitas cidades montanhosas têm estádios empoleirados em encostas íngremes. Os jogadores também enfrentam desafios devido às altitudes elevadas em algumas regiões, o que pode afetar sua resistência física durante os jogos. Além do futebol, o boxe e o beisebol também são populares no México. O país produziu alguns dos maiores boxeadores do mundo, como Júlio César Chávez e Juan Manuel Márquez. O beisebol é outro esporte amado pelos mexicanos e tem uma longa história no país.
A geografia do México influencia a prática desses esportes, com muitos jogos de beisebol realizados em cidades costeiras ou em áreas com clima quente e úmido. O boxe é praticado em todo o país, mas é especialmente popular nas grandes cidades, onde há muitos ginásios e academias de boxe. Religião no México. O México é conhecido por ser um país predominantemente católico romano, com cerca de 82% da população seguindo essa religião. No entanto, também existem outras religiões populares no país, como o protestantismo, o judaísmo e o islã. A geografia do México tem influência significativa na prática da religião no país. Por exemplo, em áreas rurais e remotas, as igrejas católicas muitas vezes servem como centros comunitários, onde as pessoas se reúnem não apenas para orar, mas também para socializar e celebrar festividades religiosas. Além disso, em algumas regiões do país, como Chiapas, a religião é vista como uma forma de resistência cultural contra a opressão histórica dos povos indígenas pelo governo central. Em contraste, nas grandes cidades, a prática religiosa pode ser menos frequente e mais privatizada, com os indivíduos optando por frequentar serviços religiosos em locais mais privados, como suas próprias casas. Tradições do México. O México é um país rico em tradições culturais, incluindo o famoso Dia dos Mortos, uma celebração que honra os entes queridos falecidos. Durante esta festividade, as pessoas constroem altares decorados com flores e oferendas de comida para seus entes queridos, e muitas vezes se vestem com roupas coloridas e maquiagem para parecer esqueletos. A dança folclórica também é uma tradição importante no México, com muitos estilos diferentes em todo o país, cada um com suas próprias roupas e movimentos distintos. Além disso, a luta livre é um esporte popular no México, com lutadores mascarados realizando acrobacias emocionantes para entreter a multidão. A geografia do México tem influência direta nessas tradições culturais. Por exemplo, o clima quente e úmido da região litorânea é perfeito para o cultivo de flores, o que permite a decoração elaborada dos altares do Dia dos Mortos. Além disso, a topografia montanhosa do país é ideal para a criação de trajes e danças folclóricas distintas, cada uma com raízes em comunidades locais específicas. Finalmente, a luta livre é uma tradição que se originou nas cidades industriais do México, onde os trabalhadores se reuniam para assistir a combates emocionantes após o trabalho. Hoje, a luta livre é uma parte importante da cultura mexicana, com eventos regulares realizados em arenas em todo o país. Desafios enfrentados pelo México. O México enfrenta vários desafios, incluindo a pobreza, a violência e a corrupção. A geografia do país pode afetar esses problemas de várias maneiras. Por exemplo, a falta de acesso à água potável em algumas áreas pode contribuir para a pobreza e a saúde precária das pessoas que vivem lá. Além disso, as regiões montanhosas podem tornar difícil o acesso a serviços básicos, como hospitais e escolas. No entanto, o governo mexicano está trabalhando para enfrentar esses desafios. Eles estão investindo em infraestrutura, como estradas e pontes, para melhorar o acesso aos serviços. Além disso, existem programas governamentais para ajudar a combater a pobreza e a violência. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas o México está fazendo progressos significativos na luta contra esses problemas. Conclusão. Em resumo, a geografia do México é extremamente diversa e influencia muitos aspectos da vida no país. Desde as montanhas da Cordilheira do México até as praias do Golfo do México e do Oceano Pacífico, o México oferece uma variedade de paisagens e recursos naturais que são importantes para a economia do país. Além disso, a cultura e as tradições do México são fortemente influenciadas pela geografia do país, desde a culinária até os esportes populares e as celebrações tradicionais. Embora o México enfrente desafios como a pobreza e a violência, sua geografia única e rica cultura continuam a torná-lo um destino turístico popular e um importante membro da comunidade global. Referências. Os dados e informações apresentados nesta apresentação foram obtidos de diversas fontes, incluindo livros, artigos acadêmicos e sites confiáveis. Algumas das referências utilizadas incluem Geografia do México por René Colombi, Atlas do México por Carlos Garcia Mora e Enciclopédia Mexicana por Francisco Javier Clavigero. Todas as imagens utilizadas nesta apresentação são de domínio público ou foram obtidas com permissão dos proprietários dos direitos autorais. Alguns dos recursos visuais utilizados incluem mapas,
fotografias e ilustrações que ajudam a ilustrar os pontos discutidos. Em conclusão, a geografia do México é extremamente rica e diversa, oferecendo uma ampla variedade de paisagens e recursos naturais. Desde as montanhas majestosas da Cordilheira do México até as praias deslumbrantes do Golfo do México e do Oceano Pacífico, o México tem muito a oferecer. A cultura mexicana é igualmente fascinante, refletindo a história única do país e sua posição como um centro de comércio e intercâmbio cultural. É importante reconhecer a importância do México na comunidade global e valorizar sua contribuição para o mundo. Seja através de sua culinária saborosa, música vibrante ou tradições culturais únicas, o México tem muito a oferecer e deve ser celebrado por suas muitas realizações. Esperamos que esta apresentação tenha ajudado a destacar a beleza e a importância da geografia do México. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Se acabaram de chegar aqui e ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho das notificações e deixem o like no vídeo para fortalecer o crescimento do canal, compartilhe meu conteúdo com mais pessoas em todas as redes sociais que tiverem, ficarei muito grato com seu apoio e incentivo. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau tchau.